ser fiel a Esmirna, e para Filadélfia ele diz, guarda o que tens. No mesmo sentido, fidelidade é guardar o que você tem, se manter da mesma forma. Você vai bem, continue bem. Não comece bem e termine mal, como muitas vezes acontece com muitos cristãos. Como vimos semana passada na carta a Éfeso, que perdeu o primeiro amor, que começou bem, mas que agora já não estava tão bem. Então Jesus diz a Filadélfia, guarda o que tem, e a essa igreja ele diz, ser fiel até a morte. E como eu disse, para apenas localizar, Esmirna, um pequeno porto, uma pequena cidade à beira-mar, a mais ou menos 65 quilômetros de Éfeso, a igreja da semana passada, e provavelmente também uma das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. O mesmo que fundou a igreja em Éfeso, também provavelmente tenha fundado a igreja em Esmirna durante os 3 anos em que Paulo morou em Éfeso, como nós já vimos aqui no domingo passado. E também, como as demais, Éfeso tinha o grande templo de Diana, como nós vimos, não é? Também era Esmirna um lugar de idolatria, como todas aquelas cidades daquela região. Idolatria para os deuses, tanto gregos quanto romanos, era o que acontecia nesses lugares. E aí então, olhando para a carta que Jesus manda que João escreva, ele começa a carta praticamente da mesma forma. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Então ele manda que João escreva ao anjo da igreja. Na semana passada eu lembro que nós explicamos quem é o anjo da igreja, né? Que não é um ser celestial, como pode sugerir, né, a palavra anjo, mas anjo também tem o sentido de mensageiro, aquele que traz a mensagem de Deus, aquele que prega a igreja, aquele que conduz a igreja trazendo a mensagem do Senhor. Então, é um líder, aquele que está liderando a igreja, que tem a responsabilidade de guiar e dirigir a igreja. E é certamente um ser humano, não é um anjo celestial, porque é um anjo celestial, Deus não precisaria mandar uma carta. Concorda comigo? Então ele está mandando uma carta, ele está dizendo, João, escreve. Porque é alguém que vai ler, é uma pessoa que vai ler, não é um ser celestial. Deus não manda carta para seres celestiais, ele manda ordens, não é? Então, João escreve ao anjo da igreja, como está aqui já escrito. E no primeiro versículo também, ele continua dizendo, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele dá o destinatário da carta, o anjo da igreja, e dá também quem é que está escrevendo a carta. Então ele fala que quem está escrevendo a carta é o primeiro e o último, é aquele que esteve morto e que tornou a viver. Na verdade, Jesus está repetindo aquilo que disse no capítulo 1, e eu leio contigo o capítulo 1, versículo 17 e 18. Diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. João dizendo, quando viu Jesus, essa foi a reação dele. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Dessa maneira, Jesus se apresentou a João, e dessa mesma maneira, ele repete a apresentação a Esmirna. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mais uma vez ele repete então a Esmirna, eu sou o primeiro e último, sou aquele que vive, que estive morto, mas que estou vivo. Então ele lembra que ele venceu a morte. E por que ele fala assim com Esmirna? Porque Esmirna estava para experimentar e já passava por perseguição. E perseguição daquela época, e que ainda acontece hoje em alguns lugares, não se compara ao que nós passamos aqui no Brasil, em qualquer igreja que se diga perseguida, né? Nós podemos enfrentar perseguições hoje em dia. Certamente, nós vamos enfrentar, por causa do ambiente político, uma série de perseguições. Mas ainda não se compara àquilo que passaram alguns e àquilo que ainda passam cristãos em outros países.
a perseguição que gera morte, a perseguição que gera risco de vida. E ali em Esmirna isso estava acontecendo. Por isso Jesus vai dizer, seja fiel até a morte, porque pode ser que alguns vão morrer. Então ele se apresenta a essa igreja dizendo que ele é aquele que esteve morto, mas que está vivo. Então essa é uma palavra para lembrar a ele. Eu venci a morte. Então não tenham medo da morte. Jesus começa a sua carta a uma igreja perseguida, mas diz, olhem para mim, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo porque venci a morte. E eu tenho as chaves da morte. Então a palavra que ele traz é para consolar aquela igreja, para lembrar e para trazer fé ao coração, dizendo, se preciso for, podem morrer por mim, porque eu sou o dono da vida e da morte. Eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Então você não precisa temer, porque tudo isso está nas minhas mãos. Tenho as chaves da vida, da morte e também do inferno. Eu tenho poder sobre todas estas coisas. Assim Jesus se apresenta no início da carta a esta igreja. E aí continua a carta no versículo 9, aonde ele diz, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus vai dizer, parecido com isso, para todas as igrejas, eu conheço você, eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você tem feito, eu conheço o que você tem enfrentado, suas dificuldades, suas virtudes, seus pecados, seus defeitos, eu conheço todas as coisas. E aqui ele diz, eu conheço a tua tribulação. Eu sei que vocês têm passado por problemas graves, sérios. Eu sei que vocês têm enfrentado situações adversas. E eu conheço também a tua pobreza. Mas ele diz assim, pobre você é aos olhos do mundo. Mas eu digo a você, mas tu és rico. Por que Jesus faz essa observação? Porque financeiramente, no sistema do mundo, essa igreja era pobre. Essa igreja não tinha recursos. Mas aos olhos de Jesus ela era rica. Você vai perceber o grande contraste desta igreja com a de Laodiceia, que nós veremos no final. Um grande contraste, porque é exatamente o inverso. A sua pobreza é reconhecida por todos, é notória, mas aos olhos de Jesus ela é rica, a outra não. A outra era rica, mas aos olhos de Jesus era pobre. E aí, amados, para nós como lição, já que todas essas cartas, como disse, têm algo a nos ensinar como igreja, o que nós queremos? Ser ricos aos olhos do mundo ou ser ricos aos olhos de Cristo? Porque aos olhos do mundo aquela igreja era pobre. E aí também há aqui uma afirmação com esta palavra de Cristo para aqueles que defendem a teologia da prosperidade, de que ser cristão é sinônimo de ser rico, de que a prova que Deus está comigo é que eu tenho posses, eu tenho dinheiro, eu tenho propriedades, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, muitos afirmam isso. E aqui nós estamos diante de uma igreja verdadeira, genuína, sofredora e que era pobre. Alguém diria, essa igrejinha aí não pode ser de Deus, não. Olha lá, não tem nem banco para sentar, não tem nem um ar-condicionado, não tem nem um conforto. Ah, Deus não está aí não. Ah, eu prefiro naquela outra que é grande, que o corredor é de mármore, que o corrimão é de ouro, né, que o ouro está no altar. Ali está então a prova. Percebe como a gente é enganado pelo que vê? Percebe como a nossa visão não é a visão de Jesus? Quem olhasse para a igreja de Esmirna, desprezaria. Dizia assim, o quê? Essa igreja pobre, essa igreja que não tem móveis, que não tem condições de receber a gente com conforto, essa igreja que ainda por cima é perseguida. Não, isso aí não é de Deus, não. De Deus é aquele templo maravilhoso, aquele palácio, aquele conforto.
Veja como os nossos olhos são tão facilmente enganados. É por isso que a Bíblia diz que Satanás se veste de anjo de luz e o faz para enganar, porque o brilho dessa luz falsa atrai a muita gente. E a realidade de uma pobreza, de repente, afasta muita gente. Mas aos olhos de Deus, aquela igreja era rica. Ele disse: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Você é bem rico aos meus olhos, porque aos meus olhos você tem a riqueza que o dinheiro não pode comprar, que a decoração não pode ostentar, mas que eu vejo em você aquilo que talvez ninguém veja. Então fica já aqui para nós uma grande lição em relação a essa visão de Jesus sobre a igreja. Jesus sabia da situação da igreja. Como vimos na semana passada, lá a definição, no versículo 20 do capítulo 1, diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E o texto diz que ele passeia no meio dos 7 candeeiros, ou seja, ele passeia pelas igrejas. Jesus está aqui conosco e ele está olhando o que nós estamos fazendo e ele está olhando para a nossa real situação. Eu não consigo enganar Jesus com uma roupa bonita, eu não consigo enganar Jesus com os meus bens, porque ele olha para mim e ele sabe se eu sou rico ou sou pobre aos seus olhos. E talvez aquele que seja rico aos olhos do mundo seja pobre aos olhos de Deus, e vice-versa. Aquele que talvez não tenha nada aos olhos do mundo seja riquíssimo aos olhos de Deus. E ele pode, porque ele passeia e porque ele está presente, então ele está conosco. E essa tribulação que ele disse que conhecia era a situação que a igreja vivia. E a palavra aqui tem o sentido de perseguição mesmo. A tribulação poderia ser traduzida como uma pressão que vem de fora, pressionando a igreja, querendo acabar com ela, recusando a sua existência. Nós vivemos essa realidade em muitos lugares. E não se espante se começarmos a viver cada vez mais isso aqui no Brasil. O mundo se revoltando contra a existência da igreja. Essa igreja não pode existir ali. Essa igreja incomoda onde está. Isso é assim, queridos. E vai piorar, a tendência é piorar, mas Jesus conhece a tribulação, ele diz. Jesus conhece a pobreza da igreja. E quando a palavra pobreza é colocada aqui, não esqueça que o texto é em grego, epitocheia, é uma pobreza que significa extrema pobreza, ou seja, não é pobre só, é super pobre, é uma pobreza assemelhada quase à miséria, a não ter absolutamente nada. Então era uma igreja sem posses e que passava por tribulação, era uma igreja que não tinha nada e que ainda enfrentava uma perseguição, que era uma pressão que vinha de fora contra aquela igreja. Esta é a situação. Mas apesar da extrema pobreza, a palavra de Jesus para eles é: você é rico. Eu vejo a tua pobreza, mas você é rico. E lá em Laodiceia, que a gente vai ver no final, só dando uma amostra a você, capítulo 3, versículo 17, olha como é o contraste. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja em Laodiceia dizia, ela mesma dizia dela própria: eu sou rica e abastada e não preciso de nada. Mas Jesus diz para ela: você não sabe da sua situação. O que você pensa não tem nada a ver com o que realmente você é. E aos meus olhos você é, ao contrário, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então eu penso que sou rico e aos olhos de Cristo eu sou pobre, eu sou miserável. Ele acrescenta mais do que a pobreza. E ao passo que o outro enxerga a sua própria pobreza, mas aos olhos de Deus é visto como rico. Então, por que que essa igreja era rica? Porque ela tinha um tesouro. Aonde está o tesouro dessa igreja? Está no cofre da igreja? Está no banco, na conta bancária da igreja?
Não, o tesouro dessa igreja está no céu. Aonde Jesus mesmo falou que a gente deveria guardar o nosso tesouro? No banco? Na aplicação? Não. Aonde que ele disse? No céu. Porque ele disse, não ajunte aqui, porque aqui tem traça, tem ferrugem, tem ladrão, tem corrupção, tem lula. Cuidado. Aqui tem tudo isso. Ajunte no céu, porque no céu não tem nada disso. No céu você terá um verdadeiro tesouro. Ali você vai estar seguro. E essa igreja não tinha nada. A palavra aqui é pobreza extrema. Mas no céu tinha um tesouro. E esse, sabe qual é a vantagem desse? Ninguém pode tirar. Aquilo que você tem aqui pode vir um plano econômico amanhã ou depois. Já teve aqui, lembra do Collor? Ele estava vivo na época do Collor, que tomou o teu dinheiro, deixou com R$50. Quem passou por isso aqui? Qualquer hora pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. E aí aquela segurança que eu tinha naquela conta bancária, para onde vai? Vai para o ralo. Mas o que está lá no céu, não tem lula que roube. O que está lá no céu, não tem ladrão que tome, não tem traça que destrua com o tempo. Não é? A gente às vezes guarda aqui, não, vou guardar no colchão. Você já viu gente guardar o dinheiro no colchão? Aí o colchão apodrecia. Depois de alguns anos ia ver, o dinheiro apodreceu junto com o colchão. E aí não adiantou, e aí não funcionou. Porque não há segurança nesse mundo, irmãos. Só há segurança no céu. Você quer estar seguro de tudo, não ter nada, então vai para o céu logo, morre. Porque só lá tem segurança, irmão. Aqui não tem. Aqui na terra tem tudo tipo de coisa. Mas se a gente guardar lá, aí Jesus vai nos ver como ricos. Então essa igreja tinha sua riqueza no céu e era devido à sua constância espiritual, apesar da tribulação e apesar da pobreza. A riqueza dessa igreja é que ela se mantinha fiel, mesmo sendo pobre. Tem gente que não consegue ser fiel sendo pobre. Tem gente que diz assim, eu só vou ser fiel quando eu for rico. Tem gente assim, eu só vou dar o dízimo quando eu ganhar muito. Você não vai dar. Porque a Bíblia diz, ser fiel sobre o pouco, e sobre o muito te colocarei. Então, se você espera ter muito para ser fiel, você não vai ser, porque você já não é fiel agora. Entende isso? Não tem como acontecer. Não vai mudar essa circunstância. Então, eu preciso ser fiel quando eu não tenho nada. Eu preciso ser fiel quando eu tenho pouco. E é essa fidelidade que é a minha riqueza. E assim Jesus olha para aquela igreja, porque ela é constante, mesmo não tendo nada. Tem gente que diz assim, já que Deus não me dá nada, também não vou dar nada para Deus. Já que Deus não me dá nada, também não vou servir na igreja. Já que eu não me fico bem de vida, já que eu não mudo, já que, então eu não vou fazer nada na obra. Não conte comigo não, Senhor. Para contar comigo tem que me dar um bom salário. Tem gente que age assim. Mas essa igreja não, ela tem um tesouro porque ela é constante espiritualmente, mesmo sendo pobre, mesmo sendo perseguida. E aí eu pergunto, irmãos, eu fico nessa dúvida, se tiver uma perseguição aqui no Brasil agora, quantos de nós vamos continuar sendo fiéis? Quantos de nós vamos continuar vindo à igreja? Eu vi na pandemia que isso já foi uma prova de fracasso, né? Por medinho de morte, todo mundo ficou em casa. E eu já disse aqui, preferia morrer do que ficar trancado em casa. Por isso eu fui para tudo que é lugar durante a pandemia. Porque se eu perder a minha liberdade, eu já morri. Tirou-me a liberdade, já estou morto. Por isso Paulo conseguia ficar preso, porque ele diz assim, eu estou preso, mas eu estou livre. Porque eu não estou chorando, eu estou escrevendo, eu estou fazendo, eu estou abençoando, eu estou orando. E assim deve ser a vida. Se você perde a liberdade por causa de segurança, você perde os dois. E essa igreja era fiel e se mantinha constante, mesmo com perseguição, mesmo com pobreza. Hoje em dia a gente vive esse evangelho da prosperidade miserável que ensinam por aí, que faz com que as pessoas sempre vivam numa troca com Deus. Se o Senhor me der, eu faço. Se não me der, não faço. Se o Senhor me abençoar, conte comigo. Se não, estou nem aí. Essa é a teologia da prosperidade.
Quantos são capazes de ser fiéis quando não são ricos? Quantos são capazes de ser fiéis quando, por ser cristãos, ainda são perseguidos? Ainda apanham? Aí a fidelidade se mostra. Não é essa brincadeira que a gente vive hoje de evangelho. Mas essa igreja era assim e por isso ela é elogiada por Jesus. E isso precisa ser também entendido. E uma lembrança também não pode ser deixar de mencionar, lendo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Nós temos um tesouro quando agimos assim. Mas olha o que Paulo diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro é nosso, mas o vaso aqui é de barro. Não se orgulhe, nem por ser fiel. Às vezes a gente cai no outro erro. Não, eu sou fiel pobre, eu sou fiel perseguido e eu me orgulho, eu me acho melhor do que os outros. Isso é outro erro também. Porque esse tesouro está em vaso de barro para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. A honra e a glória são de Deus. Não as divide com nenhum de nós. E a Bíblia diz que na carta, Jesus continua dizendo nesse versículo, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e ele diz, eu conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus aqui diz que conhecia aquela igreja, mas que também sabia que aquela igreja era meio que atacada, meio que perseguida por uma chamada sinagoga de Satanás. Provavelmente eram falsos judeus que perseguiam a igreja. E quando Jesus fala da blasfêmia desses falsos judeus, blasfemar é falar mal, né? Então, provavelmente o problema da perseguição em Esmirna começava porque alguns falsos judeus falavam mal dessa igreja, atacavam essa igreja. E aí Jesus chama esses falsos judeus de sinagoga de Satanás. E hoje em dia, até hoje, a igreja luta com isso. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita para combater a sinagoga de Satanás. Cristãos judaizantes, você já viu isso nas igrejas? Essa moda vai e volta, né? De vez em quando você vê uma igreja que se dizia cristã, aí colocam na igreja uma arca da aliança, os querubins sobre a arca, dourada, bonito, que dourado chama atenção, né? Dourado dá impressão de riqueza, né? Aí o pastor bota aquele talite, né? Aquela, como é que é o nome daquilo? Aquela estola, né? Aí os irmãos vêm para a igreja de quipá, você já viu isso? Aí o outro vem, toca um chofar, chamada para oração. Aí celebra Yom Kippur, né? O mês do perdão, do pecado. Aí celebra o Ano Novo Judaico. Aí tem um candelabro com 7 velas. Tem tudo isso na igreja. Da onde que a Bíblia fala sobre isso? Isso é a sinagoga de Satanás. É alguém querendo se dizer judeu sem ser. Judeu é judeu. Pode ter judeu cristão? Pode. Tanto pode que Paulo pregou aos gentios, Pedro pregou também aos gentios, mas chegaram a um acordo dizendo, todos precisam ouvir o evangelho. E se um gentio se converte, não precisa assumir os costumes judeus. E se o judeu se converte, também não precisa renegar os seus costumes, cada um na sua. Agora, quem não é judeu, querer brincar de ser judeu, Jesus chama isso de sinagoga de Satanás. E por que isso é perigoso? Porque da sinagoga de Satanás fala mal de quem não é. Porque o da sinagoga de Satanás se acha mais santo de quem não é. Então esses irmãos da sinagoga de Satanás diz assim, eu guardo o sábado, você não guarda, eu sou melhor do que você, eu sou mais santo do que você, eu comemoro o Yom Kippur, você não comemora, eu tenho candelabro, você não tem,
Eu tenho kippá, a mão de Deus está sobre mim, não está sobre você. E é isso que cria divisão na igreja. E essa exaltação do ego pela prática religiosa. Paulo combateu isso aos Gálatas, dizendo: vocês iam bem, e agora de repente caíram da graça e passaram a obedecer à lei. Essa é a crítica que Paulo faz aos Gálatas, para acordar, para despertar, porque essa mensagem judaizante estava entrando na igreja. E a igreja até hoje é atacada por esses movimentos, porque tem sempre alguém querendo inventar alguma coisa para dizer: nós somos mais espirituais do que vocês. O que caracteriza uma seita, e aí podemos incluir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os Mormons, as Testemunhas de Jeová, todas que usam o nome de Cristo, mas são caracterizadas por seita, Congregação Cristã do Brasil. Por quê? Porque dizem: só aqui há salvação. Só da nossa maneira de crer a salvação. Isso já é sectário, quer dizer divisionário. Então há uma divisão, porque eu digo: não, se eu não guardar o sábado, se você não guardar o sábado, você está frito. Se você não deixar de comer carne de porco, você está no inferno. Se você tomar café, já era. Isso acontece hoje em algumas dessas igrejas que nós as consideramos como seitas por causa exatamente disso. E aí Jesus olha para isso e diz: vocês são sinagoga de Satanás, porque vocês tentam invadir a igreja com a blasfêmia, falando mal, porque não guardam as leis, não guardam os mandamentos, assim dizem eles, não é? E isso então divide a igreja. E Jesus foi duro com essas igrejas. No domingo passado nós lemos um texto aqui dizendo que Jesus odeia as obras dos nicolaítas. E alguém comentou na internet: pastor, não diga isso, Jesus não odeia ninguém. Falei: não fui eu que disse. Eu respondi à pessoa: não fui eu que disse, só li o texto. Agora, se você quiser mudar o texto para ele ficar politicamente correto, pode mudar, a Bíblia é sua, você faz o que você quiser. Mas quem está dizendo aqui, olha, odeio as obras dos nicolaítas. Ele diz assim: vocês odeiam e eu também odeio. Está escrito, a gente leu semana passada. Então Jesus é duro com esses erros doutrinários. Por quê? Porque eles dividem a igreja. Porque eles trazem tropeço àqueles que são os seus pequeninos. E ele diz que quem faz tropeçar um pequenino, era melhor se jogar no mar com a pedra no pescoço. Então são palavras de Cristo. Mas a gente quer ver Jesus paz e amor. A gente quer ver Jesus politicamente correto, amo todo mundo, né? Não, tem gente que é odiada, sim, por causa do mal que faz, não a pessoa em si, mas o mal que ela provoca, com a sua atitude. E Jesus foi duro com os fariseus. Lembra quantas palavras ele deu aos fariseus? Raça de víboras, como dizia também João Batista. Jesus disse: sepulcros caiados, né? Falsos. Foi duro com essa gente por causa do mal que elas provocam. E veja, em João capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17, está escrito assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nada de resgatar a lei como lei. A lei continua válida como princípios que Deus deixou para nós, que são princípios irrevogáveis. Mas não trazer a lei com os seus mandamentos sem analisá-los à luz da graça e da verdade que veio através de Jesus Cristo. Então essa é a razão da sua dureza. Veja o que diz também Romanos, capítulo número 10, versículo número 4, Romanos 10, verso número 4, está escrito: porque o fim da lei é quem? É Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A finalidade da lei, o propósito da lei é me apontar para Jesus. E nele está então a conclusão de todo o plano de Deus, de todo o desígnio de Deus, para a justiça de todo aquele que acredita. Então, não há sentido
em ter uma lei que me governe se eu não for conduzido a Cristo. Por isso Jesus enfatizou isso, por isso ele fez estas afirmações e de muitas formas foi duro com aqueles que dizem ao contrário. Em Efésios também no capítulo 2, vamos ler, no versículo número 15, em Efésios 2, versículo número 15, está escrito: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Paulo diz então que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou simplesmente ordens para obedecer sem entender o princípio. Existem ordens que eu preciso obedecer porque eu tenho que entender o princípio. E o princípio era aquilo que Deus queria ensinar quando estabeleceu os mandamentos. É esse o princípio. Deus diz no mandamento que o povo de Israel teria que guardar o sábado. Mas a palavra sábado significa descanso para eles. Então Deus diz no Novo Testamento, resta um descanso para o povo de Deus. Quem é o descanso? Jesus. Eu não guardo o sábado, eu guardo Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis sábado para as vossas almas. Achareis descanso para a vossa alma. Então eu não guardo o sábado, eu guardo Jesus. Porque o descanso, ou seja, o princípio do mandamento, não foi abolido. Se aplica ao povo judeu, mas não se aplica a mim como gentio. Mas se aplica a mim o princípio de descansar em Deus. Deus queria ensinar ao povo que é preciso descansar. E Deus ensina para mim e para você que nós temos um descanso que o próprio Jesus nos convidou a desfrutar. Achareis descanso para as vossas almas. Então, esse era um dos problemas da perseguição a Esmirna. Não era somente do ímpio, mas também daquele que se diz judeu e não é, que blasfema contra aquela igreja, que fala mal daqueles irmãos. E aí Jesus continua na carta dizendo, no verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Primeira coisa que Jesus diz é, não temas o sofrimento. Não tenha medo do sofrimento. Veja, a tribulação, segundo ele diz aqui, nesse caso, é provocada pelo diabo. Ele diz, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Era uma tribulação diabólica contra aquela igreja. Uma tribulação causada pelo diabo. Só que Deus afirma aqui que ele tem o controle, até sobre o que o diabo pode fazer. Por isso ele diz, não temas as tribulações, onde está aqui o texto, que as coisas que tens de sofrer. Ou seja, o diabo vai fazer, mas você tem que passar por isso. Esse tem que é o desígnio de Deus. Ou seja, o diabo pensa que está fazendo alguma coisa, mas sou eu que estou controlando. Você tem que passar por isso. Deus está no controle daquilo tudo que nós passamos. Algumas coisas nós não gostaríamos de passar, mas nós temos que passar. Pode ser que Deus não te agrade em tudo aquilo que Ele planejou para você, mas certamente é o melhor para você. Pode ser que isso não seja do seu agrado, mas como Ele diz, você tem que passar. O diabo vai fazer, mas o que ele faz está debaixo do meu controle. E diga também à igreja, serão 10 dias. Ou seja, Deus sabe o início e sabe o final. Irmãos, como às vezes a gente fala aqui, Jesus ensinou, no mundo tereis aflições, ou no mundo passais por aflições, dependendo da versão da Bíblia que você leia, está escrito assim. Mas ele diz, tenha bom ânimo, porque eu venci. Mas o que ele diz é que você vai passar por tribulações.
Ele não diz que você vai viver a vida inteira em tribulação. Porque tribulação tem início e tem fim. Problema tem início e tem fim. E está no controle de Deus. Ele diz, você tem que passar por isso. Mas eu já fiz a conta, são 10 dias. E esses 10 dias você estende aí para aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Alguns mais, outros menos. Mas tudo que me acontece está no controle e no desígnio de Deus. A mensagem a essa igreja é isso que deve ficar para mim. Eu estou passando por algo que não gostaria de passar, mas eu creio em Deus e eu sei que Ele tem um controle sobre isto. E eu sei que Ele sabe a hora que vai começar e a hora que vai terminar. Então eu não temerei. É essa a mensagem. Não temas o que você tem que sofrer, o que já está escrito que você vai sofrer, mas saiba que Satanás vai fazer algumas coisas, mas vai durar 10 dias. A única coisa que eu peço a você, seja fiel, não jogue tudo para o alto, não jogue tudo para cima, por causa de uma dor ou de um sofrimento, porque você vai ser posto à prova. Está escrito no verso. Satanás está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. De Deus não vem tentação. Tentação vem do diabo, a Bíblia diz. Mas de Deus vem prova. Aprenda a diferença entre prova e tentação. Tentação vem do diabo para te fazer cair. O diabo tenta Jesus no deserto para desqualificá-lo como Salvador. O diabo tenta você para você cair em pecado e se desqualificar para a obra de Deus. Para isso ele tenta. Mas Deus prova você como provou Abraão, não é para reprovar, é para que você seja aprovado. Mas há uma prova que a gente precisa passar. Assim como a prova do colégio, o resultado tem que ser bom para você passar de ano, para você seguir em frente. Então há provas que vêm de Deus. E Deus se utiliza até do que faz Satanás para provar, para colocar a prova, para que eu seja aprovado, para que eu receba o prêmio no final. Então, não fuja das suas responsabilidades como cristão para fugir da prova. Pelo contrário, passe pela prova e seja vencedor. Essa é a mensagem de Cristo. Passe pela prova para que você possa ser aprovado. Não tenha medo do que você vai sofrer durante a prova, porque eu estarei com você. Essa é a promessa de Deus ou não é? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Ele prometeu isso para mim, para você, para todas as igrejas ao redor da terra. Confere? Então prometeu isso para Tiatira também, para Esmirna também. Então ele fez essa promessa, mas ele disse, mesmo assim, você vai passar, alguns serão lançados na prisão, e serão colocados à prova, mas eu estarei com vocês. E aí ele fala de uma recompensa, e ele diz, tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida, o prêmio de uma vida vitoriosa em Cristo. Seja fiel, não importa se no muito, se no pouco, se tudo vai bem, se tudo vai mal, se está sadio, se está doente, se está assim, se está assado. Seja fiel e você receberá a coroa da vida. O apóstolo Tiago fala na sua carta, no capítulo 1, no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? A aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem? Aos que o amam. Exatamente o que Jesus diz a Esmirna. Vai ter prova, mas seja fiel até a morte, e você vai ganhar a coroa. Tiago diz a mesma coisa, feliz o homem que suporta com perseverança. É ruim, mas é suportável.
É suportável porque Deus também me garante, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que Deus não permite que sejamos tentados ou provados além do que podemos suportar. E juntamente com a provação, com a tentação, provê o livramento. Então Deus sabe o que cada um pode aguentar. Irmãos, talvez o que você resista, eu não consiga resistir. Em determinada área, o que eu resisto, talvez você não consiga resistir. Mas Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe o limite de cada um de nós. Por isso só nos resta ser fiéis. Até quando? Até a morte. E qual é o prêmio? A coroa da vida. E essas palavras se cumpriram em Esmirna. Segundo a história, Policarpo, um pregador, foi morto em 156 depois de Cristo, crente da igreja de Esmirna, porque ao ser preso se recusou a negar Jesus. Se recusou a negar que o conhecia. Ele foi morto e foi colocado como um mártir desta igreja. Aquilo que Jesus disse se cumpriu nessa igreja. Alguns foram presos e foram soltos, mas alguns foram presos e foram mortos. Quer soltos, quer mortos, a palavra é a mesma: ser fiel até a morte. Seja qual for a resposta, seja qual for a circunstância. E diz a história que as últimas palavras de Policarpo que foram registradas foram assim: por 86 anos eu tenho servido a ele e nunca me fez nada de mal. Como então poderia eu blasfemar contra meu rei e salvador? Foram as últimas palavras de Policarpo, crente de Esmirna, que morreu pela sua fé, segundo a palavra que Jesus tinha dado a essa igreja. Essa é a lição que fica para a gente. A fidelidade não é relativa, irmãos. A fidelidade não é só quando tudo vai bem. A fidelidade não é só quando eu ganho muito. A fidelidade está muito acima de tudo isso, de toda e de qualquer circunstância. A perseverança é uma exigência da fé cristã. E para terminar, Jesus diz ainda à igreja, lá no livro de Apocalipse que estávamos lendo, no capítulo 2, agora no verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor não sofre a segunda morte. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Policarpo morreu. Outros crentes de Esmirna morreram pela sua fé. Policarpo foi um vencedor ou foi um derrotado? Lembra do diácono Estevão, lá em Atos capítulo 6, apedrejado pela sua fé? Ele foi um vencedor ou ele foi um derrotado? E o que a gente tem que entender é o que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o vencedor, ele pode morrer. O vencedor pode morrer a primeira morte, mas ele não morre a segunda. Da primeira morte, ele parte para a vida eterna. Da primeira morte, ele vive a eternidade com Deus. Mas o outro, alguns experimentarão a segunda morte. E o livro do Apocalipse, ainda no capítulo número 20, no versículo número 14, está escrito assim: então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O que Jesus está dizendo é que o vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Ao vencedor não está reservado o lago de fogo, mas a primeira morte, todos nós passaremos por ela. Alguns mais cedo, alguns mais tarde, não sei qual é a hora, não sei qual é o momento, não sei quantos anos Deus tem para cada um de nós, nem o que vamos passar durante esses anos. Mas uma coisa é certa: o vencedor,
que é o cristão verdadeiro, não passará pelo dano da segunda morte. E eu termino lendo contigo 1 de João, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. 1 de João, capítulo 5, 4 e 5 diz assim: porque todo que é nascido de Deus, o que diz aí? Tem alguém nascido de Deus aqui? A Bíblia já está dizendo que você é um vencedor. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? Qual é a vitória? O que te faz um vencedor? O que te faz um vencedor não é a quantidade de dinheiro que você ganha, não é a quantidade de prêmio que você tem, não é a quantidade de aplausos que você recebe, de reconhecimento que o mundo te dá. O que te faz um vencedor é a fé que você tem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que te faz um vencedor é o quanto você acredita em Deus. E ele está dizendo aqui, aquele que é nascido de Deus é esse que vence o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. Esse é o instrumento maior que temos de vitória. Quem é o que vence o mundo? Verso 5. Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Quem vence é quem crê. Quem não crê já está condenado, segundo João 3,18. Quem nele crê não será julgado. Mas o que não crê já está julgado, porque não creu. A nossa fé é que vence o mundo. E é por isso que nós não veremos a segunda morte. Não é porque somos bons, mas é porque a gente acredita em Deus. É porque a gente confia no Senhor. Jesus disse, e eu repito para você, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Senhor, ouvimos a Tua palavra, a carta que o Senhor escreveu a uma igreja. Estamos lendo nessas cartas, Pai, tudo aquilo que o Senhor aprova ou reprova numa igreja. E o que queremos com isso não é adquirir conhecimento. O que queremos, Pai, é aprender com o Senhor. É andar no Teu caminho. É mudar a nossa vida, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa maneira de ser e de enxergar o mundo. O que queremos é a edificação da Tua palavra. Edifica-nos, Senhor, como igreja nesse lugar, como casa espiritual onde o Senhor habita. Edifica a Tua igreja aqui, Pai. Fortalece os meus irmãos, fortalece-nos a fé, porque no final o que vence o mundo é o quanto cremos no Senhor, é o quanto confiamos em Ti, a ponto de ser fiéis até a morte, sabendo que a coroa da vida está guardada. Abençoa, Pai, o Teu povo com a Tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.